Hoje nós vamos dar início à exposição da carta do apóstolo Paulo, escreveu aos irmãos lá de Colossenses, de Colossos. Então nós vamos começar essa exposição hoje, dessa epístola, e nós vamos pedir que Deus nos dê graça, que juntos aqui nós possamos estar crescendo um pouco mais na fé, na graça, no entendimento. Irmãos, e com muita calma, nós vamos caminhar nesse livro. Caminhar passo a passo, versículo por versículo, aprendendo um pouco mais, né, o que essa epístola tem para nos ensinar. E a grande ênfase dessa epístola é tratar da preciosidade da pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. Vai mostrar como que a pessoa do Senhor Jesus Cristo, a sua obra, dentro da história da redenção. Colossenses também vai falar muito sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Vai falar muito da supremacia de Cristo, da suficiência de Cristo. Então, o que nós vamos tratar aqui, nós vamos aprender um pouquinho mais no crescimento da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Hoje, pela manhã, eu vou fazer somente uma introdução, usando somente os 2 versículos de Colossenses. Então vamos ler juntos Colossenses, capítulo 1, versículo 1 e o versículo 2. Vai ser projetado aí. Amém? Hoje então eu só vou fazer uma introdução e nós vamos devagar, caminhando. Amém? Diz assim o texto: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontra em Colossos, graça e paz vos outros, da parte de Deus, nosso Pai. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, nós bendizemos o Senhor, pela alegria de nós vivermos juntos, em unidade, em comunhão com o Senhor, em comunhão também com os nossos irmãos. Bendito seja o Senhor, ó Deus, por este culto que nós viemos aqui celebrar junto com o Senhor, com os nossos irmãos. Obrigado, Senhor, por cada ato de justiça que o Senhor tem operado aqui neste culto. Obrigado, Senhor, pela tua mão que tem estado estendida sobre nós. Bendito é o Senhor que trouxe para nós a alegria do céu para andarmos juntos, termos esse prazer de acordar pela manhã, estarmos aqui juntos, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Pai, agora a tua palavra é lida, ela é vida para nós. Nos ajuda, nos abençoe, nos transborda da graça do Senhor nesta manhã, que possamos transmitir, ó Deus, o recado do Senhor, ensinar o povo do Senhor aqui, os que estão ouvindo, as Escrituras, ó Deus. Nós pedimos que o Senhor nos faça nesta manhã conforme a imagem de Cristo e que possamos, ó Deus, nesta manhã trazer glórias para Ti, Senhor, somente a Ti. E avance o Teu reino. Glorifica o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo nesta manhã. Nós oramos no nome de Cristo Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos? Irmãos, essa epístola aos Colossenses, ela vai tratar de alguns problemas que estavam acontecendo ali na igreja de Colossenses. Algumas práticas, alguns problemas, desvios doutrinários. E esses desvios, esses problemas que estavam acontecendo ali na igreja de Colossos, ele está muito associado aos nossos dias de hoje, a esse mundo, esse movimento evangélico que nós vivemos hoje espalhado pelo mundo. Então, eu quero tratar aqui de alguns problemas atuais, problemas esses que estavam acontecendo ali na igreja de Colossos. Eu quero tratar aqui, nessa introdução, ensinando os irmãos, alguns problemas que são atuais nos nossos dias de hoje, que vai nos ajudar a ter uma maturidade cristã, a ter uma compreensão melhor sobre
Cristo e a sua obra redentora. Alguns problemas que estavam ali acontecendo, Eliane, na igreja de Colossos, pessoas infiltradas, penetradas, embutindo um evangelho distorcido, algo espúrio. Interessante, meus irmãos, que essas coisas sempre acompanhou a igreja durante todos esses anos, esses mais de 2000 anos de história de igreja. Um dos grandes problemas hoje que está infiltrado nesse movimento evangélico é o sincretismo religioso. O que é sincretismo religioso? É quando a fé ela está misturada. Ela não é uma fé genuína, uma fé sem mistura, sem pura. Os irmãos podem ajudar durante toda a exposição. Se faltar alguma palavra aqui, os irmãos podem ajudar. Então, esse sincretismo religioso é uma fé misturada. Misturada com o quê? Misturado com crendices, conceitos esses que não faz parte da nossa fé. Nós temos muitos crentes, Laís, muitos crentes evangélicos que adoram ao Senhor, prestam cultos ao Senhor, com práticas e linguagens parecidas com esses cultos brasileiros afros. Eles estão trazendo culturas afros para dentro desses movimentos evangélicos. Então, a fé já não é mais pura, Ellen. Ela é misturada. E essas pessoas estão trazendo essas práticas para dentro dos movimentos, embutindo nos cultos públicos. Então, alguns exemplos que nós vemos aí. Objetos de poder. Você unge e eles passam a ter poder. Você traz esses objetos, unge os objetos, por exemplo, nós vamos ungir o teclado, nós vamos ungir o violão e ninguém pode mais tocar. Esse violão não pode sair daqui e tocar em outro lugar, porque esse violão está ungido. Isso são crendices, isso é sincretismo religioso. Não existe isso na nossa fé, na fé bíblica. Então, eles falam que essas coisas têm um poder. Meus irmãos, isso nada é mais do que ocultismo. Isso é um tipo de ocultismo com linguagem evangélica. As pessoas que trabalham com ocultismo, elas fazem as mesmas coisas. As pessoas dessas religiões de ocultismo, aí o que acontece? Os evangélicos estão indo lá, pegando essas práticas e trazendo para dentro do culto público, para dentro desse ambiente de culto. E isso é sincretismo religioso. Outras coisas que nós vemos que estava acontecendo na igreja de Colossos era que eles estavam pegando elementos judaicos, trazendo, misturando para o culto cristão. Nós temos exemplo? Temos. Quem não conhece o Templo de Salomão construído no Brasil? Quem não conhece essas igrejas que têm essas práticas de trazer a menorá, o candelabro e colocar aqui? Quantos pastores nós não vemos usando a Arca da Aliança? Quantos não estão fazendo toque do chofar para iniciar uma reunião? Quantos não estão fazendo isso? Ou seja, estão trazendo a linguagem do Antigo Testamento para o culto do Novo Testamento. Tudo isso tentando o quê? Resgatar aqueles elementos que não tem mais sentido hoje no culto neotestamentário. Nós temos isso no meio do mundo evangélico, sabia disso? Pastor usando kippá, estola de sacerdote. Tudo isso são elementos judaicos trazendo para o culto cristão. Outro sincretismo religioso que nós vemos muito hoje é o misticismo e o legalismo, tudo misturado. Nós vamos falar aqui, meus irmãos, no decorrer dessas exposições,
fala dos legalismos dos judeus, que são tipo do nosso legalismo. Os judeus daquela época tinham um legalismo, e nós hoje, no mundo moderno, estamos adaptando esses legalismos judaicos para nós. Exemplo, você não pode usar essa roupa. Mulheres, não pode usar calça. A Bíblia diz que todas as mulheres devem vestir moderadamente, correto? Decentemente. Com modéstia, isso mesmo, Jaqueline. Então acontece. Então, as pessoas, olha, você não pode cortar o cabelo assim. Quem nunca teve isso? Você não pode fazer, né? Você não pode usar barba. Quantos não já ouviu isso? Né, Tiago? Vocês não podem usar barba. Vocês não podem subir no púlpito com barba. Quem nunca ouviu isso dentro esses legalismos? Olha, você para pregar, você para divulgar a palavra de Deus no púlpito, você tem que usar paletó e gravata. Hoje o Tiago falou assim, hoje você veio todo bagunçado, né? Eu até comecei a tirar minha comunhão. Se você não usar paletó e gravata, é um legalismo, irmãos. É porque o Yuri veio bem arrumado para o casamento, aí falou, o Yuri veio arrumado, o Mário veio bagunçado. Mas não, mas a gente entende, sabe? A gente pensou que era o Yuri, né, Yuri? O Yuri está lá atrás nas mídias, então é brincadeira. Mas tem pessoas, isso é sério, irmãos, tem pessoas que levam esse legalismo para dentro da comunidade cristã. É um tipo de legalismo. Isso pode, isso não pode, não toca nisso, não come isso. Tudo isso estava infiltrado, Eliane, dentro do culto cristão no meio da igreja aos Colossenses. O misticismo. Vejam bem, meus irmãos, o misticismo está ligado a experiências profundas com Deus. Outras vezes são sincréticas e outras vezes são devido às práticas de ocultismo. São ênfases exageradas em sentimentos, visões. Tem pessoas que têm visão toda hora. Nem o apóstolo Paulo, o homem que escreveu a metade do Novo Testamento, teve tantas visões como esses povos hoje, dentro desse movimento evangélico que está tendo culto aos anjos. Eu vi um anjo. Meus irmãos, em nenhum lugar nas Escrituras você vai ver uma pessoa tendo uma visão, uma aparição de anjo e ter um estado normal. Aí eu vi um anjo que entrava ali, um anjo grande, ele vinha pisando. Para com isso. Nós já estamos mais... Nós precisamos ter mais maturidades para quando nós olharmos essas coisas, discernir. Meus irmãos, isso não é ser sincrético. Isso é ter cérebro para pensar, para raciocinar. E veja bem, Deus opera algo sobrenatural no meio da igreja? Opera. Só que essas práticas místicas têm sido tão exageradas, têm crescido tanto nesses movimentos, que as pessoas hoje adoram a anjos, prestam cultos a anjos, visões, revelações, manifestações exageradas. É um tipo de unção disso, unção do riso. Vocês acham que não tem isso, não? Às vezes os irmãos veem a gente pregando isso aqui e falam, não, isso não existe. Nós estamos trazendo isso aqui com base naquilo que nós pesquisamos, que nós estamos vendo. São focos excessivos em sonhos, práticas do espiritismo. Vocês acham que não tem isso no meio da igreja? Prática de espiritismo, nova era, numerologia, sal grosso, astrologia, tudo isso está embutido nesse movimento evangélico, meus irmãos. E quando nós olhamos para isso, nós devemos repugnar essas coisas. É unção do riso, dente de ouro. Ah, porque ó, você tinha dente de ouro. Irmãos, nós temos cérebro para pensar. Nós temos a palavra de Deus. Nós não vemos essas coisas nas Escrituras.
O que nós vemos são práticas místicas, de cultos de mistérios, religiões afros, dando ênfase nessas coisas, e os evangélicos estão indo lá dentro buscando e trazendo essas coisas para dentro do culto público, para dentro da comunidade evangélica brasileira. Há muitas misturas, meus irmãos, no nosso meio. E eu vou falar uma coisa para os irmãos aqui, me perdoem os irmãos, até isso no nosso meio reformado. Nós temos aqui irmãos da presbiteriana, nem todas as presbiterianas são iguais. Por quê? São sincretismos, são práticas que a gente vem durante esses 2000 anos de igreja. Nem todas as batistas são iguais. Nem todos os assembleanos são iguais. Por causa de quê? Por causa de sincretismos religiosos que a gente vem incluindo dentro do culto, da nossa liturgia bíblica. Meus irmãos, o sincretismo religioso tem atingido de uma forma tão geral as igrejas evangélicas e também atingiu também a igreja de Colossos, que Paulo vai rigorosamente, nesta carta, vai bater contra esse sincretismo, porque eles estavam trazendo aquilo que não era saudável para dentro da igreja. Eles estavam trazendo aquilo que era espúrio. E quando aquilo que não é saudável junta com aquilo que é saudável, vira essa mistura, o que vai corromper? Vai corromper aquilo que é saudável. Quando aquilo que não é saudável mistura com aquilo que é saudável, aquilo que é saudável vai ser corrompido. Essa mistura, meus irmãos, não purifica a igreja. Essa mistura, pelo contrário, ela contamina a igreja. E qual é uma das nossas funções como mestres, pastores? É o quê? Levar a igreja à santidade. Levar a igreja ao quê? À santidade em Cristo. Então, o sincretismo é isso, meus irmãos. É uma mistura que anula o saudável. E a Bíblia diz que um pouquinho de fermento misturado leveda toda a massa. Então, o que eles estavam dizendo? Cristo, mas é também Cristo mais alguma coisa. Não é só Cristo, é Cristo mais alguma coisinha. Então, o que eles estão dizendo? Cristo só, Jaqueline, não purifica. Tem que ser Cristo mais alguma coisinha. Cristo mais dízimo. Né? Porque só Cristo. Então, essa coisinha a mais vai contaminar Cristo. Vocês estão me entendendo até aqui? Que nós não devemos misturar. O que nós estamos aprendendo esta manhã? Que Cristo é o quê? Suficiente. Paulo estava dizendo para a igreja de Colossos, irmãos colossenses, eu estou sabendo dessas coisas, mas Cristo é suficiente, vocês não precisam dessas práticas, vocês não precisam dessas crendices, vocês não precisam dessas liturgias judaicas, desses conceitos judaicos misturados. Agora, num culto aonde vocês já estão libertos em Cristo. Então, o sincretismo é assim, meus irmãos. O sincretismo é aquilo que estraga as coisas corretas. E é por isso que nós temos que ouvir o alerta do apóstolo Paulo nesta carta, dizendo que Cristo é suficiente para todos nós. Nós vamos aprender muito sobre a suficiência de Cristo nessa carta. Quando essas coisas, meus irmãos, atuam no meio da igreja, a simplicidade de Cristo se perde. Vai se perdendo e daqui a pouco, o que nós temos? Nós temos vários Cristos no meio da igreja. Veja como tem pessoas que falam de Cristo, mas de vários gostos, devido ao seu entendimento por Cristo. Tem pessoas que têm o Cristo como mestre, aquele que ensina, que nós devemos aprender. Tem aquele que tem Cristo como exemplo, a qual nós devemos seguir. Tem outros que têm Cristo como um Cristo amoroso, que não expõe o pecado dos outros. Outros têm o Cristo rigoroso, que não aceita nenhuma práticas humanas, mundanas. Outros têm o Cristo social.
É aquele Cristo que faz encher a igreja para resolver todos os problemas sociais. Meus irmãos, deixar bem claro aqui que está sendo transmitido aqui. Não estou dizendo que estas coisas estão erradas. Naquilo que é escriturístico, está certo. O problema é quando são parciais. Quando são parciais, isso é problemático. Tipo, se você não crê no mesmo Cristo que eu creio, então nós vamos ter problema de conexão. Então nós devemos tomar cuidado com isso. As igrejas evangélicas hoje estão cheias de Cristos, meus irmãos. Todas tendo algum elemento de verdade, mas que não representam bem o Salvador. Até fala de Cristo. Até fala da Bíblia, prega alguma coisa, mas quando você vai pesquisar, vai conversar com essas pessoas, você vê que Cristo não é suficiente. Precisa de mais alguma coisinha, algum complemento a mais. É por isso que nós precisamos crescer no conhecimento, meus irmãos, de Cristo. Não na nossa própria imagem, não criando um Deus segundo a minha imagem. Não. O Cristo, nós não podemos criar um Cristo, Jaqueline, que a gente gosta. Um Cristo que é aquele que destaca na área que você mais gosta. Não. O Cristo que Paulo vai apresentar aqui é o Cristo que é a imagem do Deus invisível. Paulo vai ensinar os irmãos aos Colossenses, a igreja de Colossos, que o Cristo que ele está ensinando ali, que é suficiente, é um Cristo que é a imagem do Deus invisível. O terceiro, isso vai confrontar erros, meus irmãos, dos irmãos ali de Colossos. Então eu estou explicando isso aqui nesta manhã para também nós sermos confrontados com certas práticas que nós gostamos de trazer lá de fora para implementar nos nossos cultos. E quando nós fazemos isto, nós estamos deixando a simplicidade de Cristo no nosso meio e misturando o que é verdadeiro com aquilo que é falso. E o que é verdadeiro vai se corrompendo, Jaqueline. Vai se corrompendo, porque essas coisas se corrompem mesmo. Por isso que domingo após domingo, reunião após reunião, bate-papo sobre bate-papo, nós estamos trabalhando nesse assunto onde Cristo é suficiente para nós. Nós precisamos somente de Jesus Cristo. O terceiro erro que havia ali na igreja de Colossos está presente também no nosso mundo moderno, nesse movimento evangélico, está ligado à área pragmática. É o pragmatismo espiritual. O que é pragmatismo, Renata? É tudo aquilo que você quer fazer para dar certo. Por exemplo, não vou falar disso aqui agora não. Por exemplo, vamos fazer alguma coisa para Deus, para que Deus possa fazer uma revolução. Vamos fazer alguma coisa para Deus trazer uma revolução. Pragmatismo religioso, Davi, é você falar assim, vamos fazer um culto para jovens aqui, para atrair os jovens. Mas o que é atrair os jovens? Vamos colocar algumas fumaças aqui, gostou, né? Vamos colocar algumas luzes aqui piscando, umas paredes pretas aqui. Nada contra a parede preta, isso não... Mas é tipo assim, nós devemos transformar esse ambiente aqui um ambiente mais atrativo para os jovens, porque os jovens, você já sabe, né, Eliane? Jovem. Então, vamos colocar alguns fundos musicais aqui para... Pragmatismo é isso, é pragmático. Entendeu? É você querer implementar coisas para atrair espectadores. E Jesus nunca esteve atrás de espectadores. Jesus nunca quis espectadores. Pessoas que o admiram, que bate palma. Jesus quer discípulos. Jesus quer discípulos. Discípulo é aquele que segue, é aquele que está sentado, modo de dizer, aos pés do mestre.
Jesus quer pessoas assim, pessoas que estão com seus ouvidos abertos, seus corações abertos para aprender sobre Ele. Então o pragmatismo é você ir lá no mundo e trazer as novidades para dentro da igreja. Isso é pragmático. Estratégias para crescer a igreja, isso é pragmatismo. Por exemplo, não existe nas Escrituras, todo mundo aqui sabe, mas, irmãos, a palavra de Deus vai confrontar, tá? Algumas coisas que a gente tem como prática. Por exemplo, as Escrituras não ensinam sobre ministério feminino, como pastoras. Eu sei que as irmãs que são as pastoras dentro dos lares, mas não existe pastora na Bíblia. Não existe. Não pode caçar de capa a capa que você não vai ver. Às vezes as irmãs têm essa eficiência para cuidar, isso é louvável. As irmãs são essenciais na igreja, são a bênção. O que seria de nós, o que seria da igreja sem as irmãs? As irmãs são essenciais, mas o título, não existe isso nas Escrituras. Ah, mas a igreja tem pastora e a igreja é lotada. Nós vemos muitas igrejas lotadas aí que não tem nada a ver com o evangelho. Não é porque está dando certo que a Bíblia aprova. Nem tudo aquilo que você acha que está dando certo aí fora, a Bíblia aprova. Se for olhar, nós vemos as igrejas que ensinam a teologia da prosperidade. E aí? Porque está cheia lá, porque está dando certo, está cheia lá, é o que está correto? Não. Então nós devemos tomar cuidado com esse pragmatismo, porque o pragmatismo são aqueles que estão atrás de grandes congressos, livros, projetos, para que a igreja dê certo. Nós temos que fazer de tudo, Yuri, para a igreja dar certo. Nós temos que fazer de tudo, nós temos que, se possível, vender até a nossa consciência, para que a igreja dê certo, para que seja uma igreja relevante, para que essas coisas funcionem. O problema é que nós acabamos de adotando aquilo que é negativo para dentro da igreja. E por isso que eu conversei com os irmãos, que muitas coisas aí não é igreja, não tem nada a ver. As pessoas usam o quê? As pessoas usurpam do nome igreja para atrair pessoas. Mas aquilo não tem nada a ver com a igreja. E isso é pragmatismo, meus irmãos. Então, Paulo vai combater contra isso. Porque ali, aquelas pessoas estavam sendo ensinadas uma espiritualidade alternativa. Elas estavam implementando, Ellen, caminhos onde Cristo não era deixado de lado, mas era mostrado uma outra maneira, mais atraente, mais sofisticado, uma maneira que você vencia melhor o pecado, vencia o pecado mais vezes. Paulo vai tratar isso lá no capítulo 3. Então Paulo vai bater de frente com essas propostas de alternativas, essas propostas de alternativa de espiritualidade. Meus irmãos, nesse estudo aos Colossenses, nós vamos ouvir muitas coisas irônicas aqui. Coisas até irônicas. Coisa que em nós apropriamos, nós vamos ter que apropriar de bênção que nós já temos. Às vezes, Jaqueline, nós esquecemos das bênçãos que nós já temos, e às vezes nesse estudo aos Colossenses vai nos fazer lembrar de coisas que nós já temos em Cristo. Em Cristo nós somos satisfeitos completamente. Se tirar tudo de nós e ficar só Cristo, Cristo é suficiente para nós. Você não precisa de nada mais. Davi, você não precisa de nada mais nessa vida a não ser Cristo. Então, domingo após domingo, reunião após reunião, o que nós ensinamos, Jaqueline? É que você deve morrer por Cristo. Você deve morrer pela fé em Cristo. Porque Cristo, ele é suficiente para você. E às vezes nós temos coisas que nós esquecemos, Hélio. E nós vamos nesse estudo lembrar de coisas que nós já temos. Nós devemos
vamos dizer assim, tomar posse de coisas que nós já temos em Cristo. Nós vamos aprender muito sobre a palavra estar em Cristo, tá? Aos Colossenses, nós vamos aprender muito do que é estar em Cristo. Paulo vai usar muito esse termo de estar em Cristo, e nós vamos ver que bênção que nós temos de estar em Cristo. Então, esses problemas que eu citei aqui, meus irmãos, sincretismo religioso, diversos cristos, pragmatismo espiritual, são problemas existentes nas igrejas evangélicas de hoje, que lá em Colossenses também tinham, lá na igreja de Colossos também tinha, e que nós vamos olhar para Colossenses, vendo Paulo corrigindo práticas daquela igreja. Isso vai ajudar muito a nossa vida, vai ajudar muito a nossa vida a resolver problemas de desvios. Outras coisas que nós vamos aprender aqui, nós vamos aprender muito sobre relacionamento, vida cristã, prática cristã dentro de casa, prática cristã dentro do ambiente de trabalho. Nós vamos aprender tudo aqui nessa carta aos Colossenses. Então nós vamos estudar Colossenses, irmãos, devagar. Nós vamos, como diz o irmão aí, um pastor que eu gosto muito, nós vamos estudar Colossenses como um explorador, explorando cada vírgula, detalhes que o apóstolo Paulo quis ensinar. E os irmãos que estão aqui, presencial, eles podem também ajudar a gente aqui, porque nós estamos aqui, meus irmãos, pregando, ensinando sobre os Colossenses, nós também estamos aprendendo junto. Eu, que estou aqui ministrando esse estudo, eu também estou aprendendo com os irmãos. Deixar bem claro aqui. Então, nós vamos passear nesses versículos aqui como exploradores, não como turista, passar correndo e não tá bom, adianta aí, Não, vamos ver coisas maravilhosas aqui. Nós vamos gastar tempo ao ponto de vermos coisas aqui que nós vamos dizer assim, uau, que interessante essas coisas. Como esse trechinho muda tanto conceito meu. Meus irmãos, nós devemos ler a Bíblia como exploradores, no bom sentido, explorando as coisas belas, coisas boas que Deus deixou através da palavra de Deus. Porque se nós explorarmos esse trechinho, nós vamos parar com essas crendices que estão dentro da nossa cabeça, nós vamos parar com essas manias religiosas que estão dentro do nosso coração, que a gente não consegue abrir mão dessas coisas que às vezes... essas coisas que nos impedem a ver a supremacia de Cristo, a beleza de Cristo em nós. Porque a gente tem, hoje está sendo ensinado, qual era ensinado lá? Você não pode isso, você não pode aquilo, não pode fazer isso, tem que cortar isso. Irmãos, e muitas vezes são bênçãos de Deus, e a gente fica colocando empecilhos, atrás de empecilhos. Então nós vamos, como exploradores, ver esses trechinhos. Devemos deleitar em Deus em pequenas porções das Escrituras. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos meditar nas coisas de Deus. Então nós vamos caminhar aqui como exploradores. E uma das coisas que vamos sempre repetir nesse sermão aqui é: Cristo nos basta. Cristo é suficiente. Nós vamos sempre estar falando essas coisas. E não é incomum você crer em Cristo e buscar alternativas em outras coisas. Quando você busca alternativa em outras coisas, você está dizendo automaticamente, com essas práticas, Cristo não é suficiente para mim, Cristo não basta, eu preciso. Irmãos, é difícil essas coisas entrarem na minha cabeça. Por quê, irmão? É porque é Cristo, irmão, eu sei, Colossenses estava assim, é Cristo mais alguma coisinha, é Cristo mais isso, mas nós vamos aprender. Pode ser, meus irmãos, que às vezes nós buscamos alívio para os nossos problemas, em coisas que não parece ser contrária a Cristo, mas certamente são complementares a Cristo. Vocês estão entendendo? Está entendendo, irmãos? Às vezes a gente tem que falar assim, porque a gente tem muitos irmãos aqui, eu, por exemplo, venho de tantas tradições passadas cristãs que nos ensinaram errado. E a gente ficou matutando essas coisas na cabeça, e quando a gente é confrontado, quando nossos olhos se abrem
Aí a gente fica meio receioso, porque você acha que será que eu estou pecando? Você acha que eu estou sendo liberal demais? Não, irmãos. Nós vamos aprender isso aqui em Colossenses. Então quero pedir aos irmãos que tenham paciência, que às vezes você não vai entender algumas coisas em certo sermão, mas nos outros episódios as coisas vão clareando mais, vão estar clareando mais a nossa mente. Mas pode ser também que o desejo de fazer a igreja crescer também, nós acabamos não honrando o nome de Cristo. Ou vocês acham que essa bagunça evangelical que tem no mundo aí, isso honra Cristo? Tem pessoas, meus irmãos, que não quer nem mais pisar na igreja, Tiago. Quer nem mais pisar na igreja. Quer nem mais saber de pastor. Quer nem mais saber de congregar. Porque acharam, Jaqueline, que estava dentro de uma instituição séria, mas aí depois, essa era digital começou a também, para o lado bom, a abrir os olhos das pessoas. Aí as pessoas ficaram tão indignadas, porque passaram tantos anos enganadas, tantos anos sendo enganados por líderes religiosos, que às vezes toma até ódio de Deus. Por que Deus me deixou passar por isso? Por que Deus não me abriu, meu irmão? Deus abriu os seus olhos agora, então é a hora de você ter um novo caminhar. Louva a Deus porque Deus está te abrindo Cristo na sua vida. Irmão, vocês acham que é fácil uma pessoa vir de um movimento religioso, cheio de pragmatismo, cheio de sincretismo na cabeça, coisas complementares no seu coração? Vocês acham que é fácil quando tem uma realidade com as verdades de Cristo? Elas são confrontadas, a gente é confrontado. E às vezes, meus irmãos, passa anos e anos. E as pessoas, nós vamos aprender isso no segundo episódio, a paciência em ações de graça que nós devemos dar, que está no versículo 3 até o versículo 8. Então nós devemos ter paciência. Meus irmãos, Paulo está ensinando que pode ser que nós aprendemos também de Colossenses, pode ser que nós queremos aumentar a nossa experiência espiritual, e às vezes por esse desejo de alcançar algo espiritual, algo mais extraordinário, um fogo dentro da Bíblia, no monte, a gente quer essas coisas, e às vezes querendo essas coisas de uma maneira tão assim, queira de qualquer jeito ter essas coisas, eu acabo desonrando a suficiência de Cristo na minha vida. Tudo que eu estou falando aqui, Jaqueline, estava acontecendo na igreja dos Colossenses. Então vamos junto aprender nesta carta como Cristo nos basta. Laís, não foi Paulo que plantou essa igreja. Os eruditos e os escritos, na qual eu também abraço, tudo indica que Paulo estava pregando ali em Éfeso, o período que ele passou ali, onde houve aquele grande avivamento, né? Onde os livros de magia eram queimados ali, praça pública. E ali, uma pessoa se converteu ali e levou o evangelho para lá e plantou essa igreja lá em Colossos. Tudo indica que Epáfras pode ter sido o que plantou esta igreja. E agora, ele plantou a igreja, está bem, mas estava infiltrando essas coisas dentro da igreja. Irmãos, sabe quem estava levando essas coisas, estava criando essas coisas dentro da igreja? Não eram as pessoas que eram pessoas céticas, mas era dentro do próprio movimento ali que estava crescendo essas coisas, com práticas judaicas, pessoas que estavam trazendo práticas gentílicas, místicas para dentro da igreja. E essas coisas lá vai balançando a igreja. Aí o que acontece? Epáfras vai até Paulo. Paulo estava preso em Roma. E Epáfras vai lá, Paulo, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que você me ajude, está acontecendo isso dentro da igreja, muito pragmatismo, está tendo essas filosofias dentro da igreja, o agnosticismo aqui está... Aí Paulo tem que escrever essa carta aos Colossenses. Então essa carta foi escrita, Paulo estava preso em Roma, e ele vai escrever essa carta para que Epáfras leve essa carta
e seja lida na igreja de Colossos, mas também ali perto ali havia a igreja de Laodiceia. Então essa carta também foi lida também em outras igrejas, as igrejas circunvizinhas ali, porque ali naquela região era uma perto da outra ali, hoje na atual Turquia. Então eu vou falar desse falso ensino nas próximas exposições. Esse falso ensino que estava penetrando dentro da igreja era uma mistura de judaísmo com religião de mistério e agnosticismo. Isso é um assunto lá. Paulo vai confrontar esse falso ensino. Então, eu quero ver com vocês aqui algumas frases desses 2 versos que nós lemos aqui nesta manhã. Primeiro, quem era o destinatário? Paulo está escrevendo isso aqui para quem? Está escrevendo para, verso 2, aos santos e fiéis irmãos em Cristo. Meus irmãos, Colossos era uma cidade, essa cidade, na época que Paulo escreveu isso, não era grande coisa mais não, tá? Era uma cidade inexpressível, das quais Paulo escreveu. Era uma cidade que tinha perdido muito os seus valores, era uma cidade que era uma cidade numa linguagem bem inferior à cidade de... Por exemplo, Paulo escreveu a Roma, uau! Paulo escreveu a Roma, a igreja de Roma. Roma, que era o império, que era a capital do Império Romano, né? Paulo escreveu aos Efésios. Efésia era uma metrópole comercial, grandes templos, uma das maravilhas do mundo estava lá, né? Um grande conceito quando se fala em Éfeso. Então Paulo escreveu a Éfeso, as pessoas falam, Paulo escreveu a comunidade de Éfeso. Mas aqui não. Paulo está escrevendo aos Colossos. No nosso linguajar, é uma igreja lá do interior, uma igrejinha de bosta. E pequenina, era uma cidade que já foi gloriosa, mas com o tempo perdeu o seu esplendor. Quando Paulo escreve aos Colossenses, essa igreja aqui, essa comunidade, essa cidade, era uma cidade que já tinha perdido o seu esplendor. A cidade, estrategicamente, não parecia um bom investimento, se nós podemos dizer assim, né? Mas Deus vai falar conosco através de uma carta escrita em uma cidade que tinha pouca expressão, né? Deus vai dar revelações diretas àquela pequena igreja. Isso é maravilhoso. Deus vai mostrar Deus nos mostra, Ellen, a beleza do Evangelho. A beleza do Evangelho não escolhe, às vezes, grandes coisas sábias. A beleza do Evangelho não escolhe os grandes entendidos. Mas Deus vai dar revelações àquela pequenina igreja do interior, podemos dizer assim, né? Meus irmãos, e quando eu vejo isso, eu fico maravilhado como Deus faz coisas maravilhosas, extraordinárias, através de pessoas simples. Os irmãos de Colossos eram pessoas simples. Simples, mas complicados, mas simples. Colossos era assim, crentes simples e complicados. Deus vai falar poderosamente a esta igreja, e Deus também vai falar poderosamente também a nossa igreja pequena aqui, simples. Vai falar através de nós aqui, a igreja de Boston. Mesmo uma igreja balançada, a igreja de Colossos, mesmo uma igreja balançada de falsos ensinos, Tiago, Paulo chama esses irmãos de santos e fiéis. Santo aqui, não no sentido de vida perfeita, tá, irmãos? Quando você vê assim, Paulo dizendo, aos santos da igreja de Boston, aos santos da igreja de Colossos, não porque tinha uma vida que não errava, uma vida perfeita, uma vida cristã sem erros, quase não erra, não é assim. Mas santos aqui é no sentido de separados, aos separados da igreja de Boston, né, aos eleitos da igreja. Assim que Paulo trata. Então, santos aqui é no sentido de separado por Deus para a obra salvadora. Então, Deus separou os irmãos aqui, e Ele separou e os consagrou. Deus nos consagrou.
Então hoje Deus não precisa consagrar instrumento, Deus consagra pessoas. Deus nos consagra. Aquela ideia de consagrar instrumento no Antigo Testamento para o serviço da casa de Deus é a mesma ideia aqui de santo separado. Aqui nós somos chamados de santos. Somos santos no sentido de consagrados para o serviço do reino de Deus. Você e eu somos instrumentos consagrados para trabalhar no reino de Deus, para servir o reino de Deus. Então esse é o sentido de santos aqui, é no sentido de separado. Aqueles instrumentos que usava lá no templo para o culto, para a obra de Deus lá, o sentido de santos aqui no Novo Testamento é como se fossem aqueles instrumentos separados, santificados. Então Deus nos separou e nos consagrou para ser usados aqui na casa de Deus, dentro da sua casa. Somos santos separados. Santos tipifica alguém que foi separado do mundo. Santo é tirado do mundo e colocado no meio do povo de Deus. Você foi separado desse mundo. Deus te escolheu, predestinou, te escolheu, separou, consagrou você para você ser usado no reino dele. Esse é o sentido de santos aqui que Paulo está querendo dizer. Mas Deus tirou você do meio do mundo para colocar no meio do povo de Deus. O santo aqui é a posição, tá? Não é o desempenho não, tá? É a posição, não o desempenho. Então, mesmo nós sendo o povo assim tão complicado, nós somos complicados mesmo. Se nós somos olhar, nós vamos ver, né, Yuri, o tanto que a gente é complicado. Mas mesmo complicado, Deus nos vê como santos, como separados dele. Você é meu. Eu sei que isso é complicado, mas eu estou trabalhando na sua vida. Opa. É assim, esse é o sentido do texto aqui. Então, aos santos da igreja de Boston, é isso que Deus está dizendo. Então está dizendo assim, aos santos e o quê? Aos santos e fiéis. Fiel aqui, meus irmãos, primeiro são chamados de fé porque eles creram. Porque eles têm a fé salvífica. O sentido que Paulo está dizendo aqui, que eles estão dizendo que eles são cristãos. Quando ele está dizendo assim, aos fiéis, está dizendo cristão, porque a palavra fiel no Novo Testamento, ela é exclusivamente para falar de cristãos. Então, aos irmãos de Colossos, os irmãos de Colossos tinham alguns erros. Tinha. Os irmãos tinham alguns erros? Tinham. Mas eles eram leais a Cristo. Eles amavam a Cristo. Você tem seus defeitos? Tem. Você é complicado? É. Eu sou complicado? Sou, Renato. Você é complicado, Davi? Você ama a Deus, ama a Cristo. Então você é chamado os fiéis. Então esse é o sentido aqui do texto. Mesmo difícil entender a coisa, você ama a Cristo, você é fiel a Cristo. Então, meus irmãos, Paulo vai tratar desses crentes separados e fiéis, chamando eles de sinceros a Jesus Cristo. Paulo vai levar eles a caminhar conforme a identidade que eles têm. Colossenses, irmãos de Colossos, vocês devem caminhar segundo a identidade que vocês têm em Cristo. Vocês têm que andar na conformidade do que vocês já têm em Cristo. Vocês não precisam andar em conformidade a esse sincretismo, a esse pragmatismo, a esse mundo místico. Não! Vocês têm uma identidade e vocês devem corresponder segundo a identidade que foi dada para vocês. Nós somos santos separados, mas quando pecamos, não andamos conforme a nossa identidade. Não é isso? Quando você e eu peca, não está em conforme a nossa identidade, porque nós somos santos e separados. Quando nós abraçamos o pecado e estamos andando na contramão, nós estamos andando na contramão da nossa identidade. Paulo vai ensinar muito sobre a identidade que eles têm em Cristo. Paulo vai ensinar muito sobre o que eles são em Cristo. Paulo vai ajudar eles a viver conformidade à identidade deles. Irmãos, presta atenção aqui. Vou falar aqui, vai para a rede aí. Paulo, no verso 2 aqui, quando diz, aos santos e fiéis irmãos,
em Cristo. Veja bem, santos e fiéis irmãos, em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz. Vamos entender aqui. Esse verso 2 aqui, Paulo está tratando os irmãos de Colossenses como uma família. E família cuida um dos outros. E família, em amor, intromete um na vida do outro. Está gravando aí? Família espiritual, a família de Cristo, em amor, nós intrometemos na vida do outro. Sabia disso? Por quê? Porque a ideia é que nós cuidamos um do outro. Por exemplo, irmã Jaqueline, você vê o irmão do seu lado pecando e você não chega a perder em amor, não repreende, não o ensina, você não está andando conformidade à sua identidade que está em Cristo. Por quê? Porque nós somos um corpo só. Nós devemos cuidar um dos outros. Então essa teologia que você diz assim, minha vida, minhas regras, está totalmente errado. Cada um no seu quadrado. Teologia furada. Essa teologia não é saudável. Ah, você está no seu cantinho ou estou no meu cantinho? Isso não é saudável. Essa teologia não anda conforme a identidade que nós temos em Cristo. Não é saudável, não é boa. Sabe por quê? Porque em Romanos 12, 5, olha o que diz aí. Vai para a rede, Romanos 12, 5. O que diz aí? Essa teologia da família de Cristo. Diz assim, assim também Davi, assim também Jaqueline, assim também Mário, Renata, ou seja, assim também nós, conquanto somos muitos, mas somos um só corpo em Cristo. E o quê? Membros uns dos outros. Então nós devemos cuidar um dos outros. Certo? Outro texto. Efésios 4, 25. O que diz aí? Vai para a rede. O Yuri cada vez está implementando aí. Esses textos estão indo tudo para a rede. Por isso, deixamos o quê? A mentira e falemos com cada um a verdade. Com o seu próximo. Porque somos membros uns dos outros. Tiago, você me pertence. Tiago, eu pertenço a você. Nós pertencemos uns aos outros. Nós somos membros uns dos outros. Nós estamos ligados nesse corpo. Arranca um membro do seu corpo, o quanto dói, o quanto machuca, o quanto faz falta. Então nós somos membros uns dos outros. Então nós só entendemos isto. Você só vai entender isso se você está em quem? Em Cristo. Se você está em Cristo, Eliane, você entende essas coisas. Eu devo intrometer na sua vida, tá, irmã? Eu vou intrometer, mas em amor. E você vai intrometer na minha vida em amor. Intromete, mas em amor. Intrometer no sentido de cuidar, de preservar. Os irmãos sabem, eu estou usando a linguagem aqui, os irmãos estão entendendo o que é intrometer. Nós só vamos trabalhar no reino de Deus, servir o reino, se vivermos em família. Nós só vamos viver, na verdade, como família, só vamos testemunhar se nós estivermos em Cristo. Entendeu? Se você não está em Cristo, você não entende nada dessas coisas. Você vive no seu mundinho, vive no seu quadrado, você tem a sua própria vida, as suas próprias regras, porque você vive no seu mundo, você não entende essas coisas, você não entende que nós somos um corpo. Ah, mas eu entendo um corpo, então você está em Cristo. Então eu devo intrometer na sua vida, em amor. Devo cuidar de você e você cuidar de mim. Não soa mal os seus ouvidos quando eu digo isso. Estou dizendo isso com amor, é cuidar um dos outros, não é ficar perturbando os irmãos, não. Então vamos nessa exposição falar muito dessa nossa identidade. Vamos falar e aprender, né, Renato? Nós vamos falar e aprender. Então vamos agora, nós falamos do verso 2, né? Agora eu vou voltar no verso 1.
que diz o verso 1? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo. O verso 1 vai nos mostrar quem escreveu a carta. Quem escreveu a carta foi Paulo. Irmãos, nós devemos falar isso, porque no decorrer desses mais de 2000 anos de histórias, teve muitas controvérsias. Muitas pessoas que disseram que não foi Paulo que escreveu, alguém ditou essa carta e Paulo só assinou. Essas coisas pendurou nos anos, mas foi Paulo que escreveu essa carta. E vai dizer que vai dizer do seu chamado. Ele vai dizer do seu chamado como apóstolo. Então ele é Paulo que escreveu, apóstolo de Jesus Cristo por vontade de Deus. Ou seja, não foi, ele é apóstolo, não, ele está escrevendo essas coisas não porque saiu da sua cabeça. Ele é apóstolo porque eu me auto-intitularizei apóstolo. Não, ele é apóstolo pela vontade de Deus. Ele é apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Também vai nos ensinar que ninguém pode se auto-intitularizar apóstolo. Apóstolo é dádiva de Deus. Apóstolo é Deus que concede. E olha, veja bem, ele vai falar tanto da sua autoridade, o Tiago Jesus, que ele diz assim, eu, apóstolo Paulo, ele implementa a autoridade que ele tem de Deus. Ele diz, eu, o apóstolo Paulo e Timóteo. Quer dizer, o que ele está dizendo ali, não é que ele está desmerecendo Timóteo. Ele está querendo comprovar a sua autoridade que ele tem. Por quê, meus irmãos? Que havia muitos apóstolos que estavam sendo infiltrados no meio da comunidade cristã. Eu sou um apóstolo. Pessoas que alto dizem, eu também sou apóstolo. Outra, nós vamos ver lá, nós vemos lá, lá em Corinto nós vemos que pessoas rejeitaram o apostolado de Paulo. É tanto que ele teve que escrever a carta segunda, que está escrita aqui, para defender seu apostolado. Então ele já chega, olha, eu não plantei essa igreja, mas eu sou um apóstolo. E está aí os meus cooperadores, Timóteo. Timóteo era um aprendiz de Paulo, era um filho na fé. Então, o versículo 1, Paulo está mostrando a sua autoridade que ele tem em Deus. Né, Tiago? Ele está mostrando a sua autoridade como um apóstolo. E esse verso 1 vai nos ensinar algumas coisas. Primeiro, que a autoridade de Cristo que Paulo tinha, quando ele falava, era Cristo falando. Por isso que ele fala dessa autoridade. Eu, apóstolo, por vontade de Deus, tá, irmãos? Não é coisa da minha cabeça, não. Eu sei que tem muitos apóstolos aqui, eu estou me apresentando para vocês, tudo bem? Olá, prazer, eu sou Paulo, eu sou um apóstolo de Deus, um apóstolo de Jesus Cristo, conforme a vontade de Deus, tá? Então, o que eu vou dizer para vocês aqui é Cristo falando, tá bom? O que eu vou dizer aqui é palavra de Jesus Cristo, porque eu sou alguém que tem a autoridade de Cristo para falar no meio de vocês. Eu falando é Cristo falando, tá bem? Então, Paulo se apresenta assim, certo? Irmãos, essa autoridade que ele tinha também nos ensina que ele não era autoritário. Não, ele era um escravo comprado. Ele era escravo de um bom senhor. Olha, eu tenho essa autoridade, mas eu não estou agindo no meio de vocês com modo de autoritaria. Existe essa palavra? Eu não quero ser autoritário. Porque ele era servo. Ele era um escravo de Cristo. Tanto que ele era um servo que ele sofria por causa do Evangelho. Ele sofria por causa do Evangelho porque ele tinha um desejo que o Evangelho tivesse uma expansão grande. Ele vai expressar isso nas suas cartas. Outra coisa, Tiago Jesus, que eu aprendo com essa posição de autoridade de Paulo, é a humildade dele como servo. Essa humildade de Paulo nos ensina, nós que somos pastores, que ensinamos. Deus nos deu autoridade, sim. Deus te deu autoridade, Deus nos deu autoridade. Mas essa autoridade que Deus nos deu é uma autoridade para servir, para sermos servos. Nós temos a autoridade de Deus. Nós somos consagrados a Deus. Somos separados a Deus, segundo o dom que Deus nos deu. Mas essa autoridade não me faz ser sobre vocês autoritário. Essa autoridade que Deus me deu, te deu,
é uma autoridade para você servir a Ele, servir a comunidade. Servir uns aos outros com humildade. E servir com humildade e não com arrogância. Por isso que tem muitas pessoas que estão machucadas pela arrogância desse modo autoritário em que esses poderes eclesiásticos têm colocado sobre as pessoas. Isso nos ensina que toda arrogância deve cair por terra. E essa prepotência não cabe a nós. Outra coisa que eu aprendo, que hoje nós não temos mais apóstolos. Não existe mais apóstolos hoje. O que nós temos é os legados dos apóstolos, seus ensinos. Nós estamos construindo aquilo que foi colocado como base. Então não existe mais apóstolo. Quando nós ensinamos as Escrituras uns para os outros, que seja aqui na igreja, que seja lá na sua casa, na escola bíblica, nós estamos passando para os outros o que foi passado para nós, através do quê? Do legado dos apóstolos. Nós não temos apóstolos, nós temos uma igreja apostólica. Uma igreja que é fundada em cima dos legados, dos ensinos dos apóstolos. Nós estamos passando o bastão. Quando eu estou ensinando você está passando o bastão. Você está ensinando aquilo que você já foi ensinado, aquilo que está contido aqui. E quem escreveu aqui foi os apóstolos. Então nós temos os ensinos dos apóstolos. Por isso que quando você e eu fomos atacados pelas heresias, nós devemos recorrer a quem? Nós devemos recorrer às autoridades proféticas dos apóstolos, que são os seus ensinos, são as verdades de Deus. Correto? Nós devemos, quando formos atacados com heresias, infiltrando o nosso meio, nós devemos correr para as autoridades proféticas dos apóstolos, a palavra de Deus, que é suficiente para nós. Meus irmãos, as heresias que rondavam na igreja de Colossos, como eu disse aqui, não estava vindo de pessoas que não criam em Deus, não. De pessoas céticas, não. Mas estavam vindo dentro do próprio movimento evangélico daquela época. Por isso estava causando esses movimentos pragmáticos, essas coisas míticas. Então, meus irmãos, nós vamos ouvir repreensões nessa exposição. Mas eu quero pedir a vocês que não fechem o coração de vocês. Não fechem. Às vezes o pastor, para corrigir a ovelha, muitas vezes ele tem que ferir a ovelha. Porque ele está ferindo a ovelha, está ensinando a ovelha. E depois ele passa o óleo, ele cuida. E o pastor Jesus vai fazer isso no nosso meio. Então, quando você ouvir algo que está te ferindo, está difícil, mas lembre-se, está na Bíblia. Não é porque você foi ensinado errado, teve dificuldade para entender. Lembre-se, é palavra de Deus. Eu quero finalizar aqui com a saudação do apóstolo Paulo. Ele diz assim, verso 2: graça e paz vos outros da parte de Deus nosso Pai. Graça e paz, Ellen. Graça era um cumprimento dos gregos. Paz tem raiz do hebraico, shalom. Então, Paulo traz isso, traz essa saudação da raiz judaica, shalom, paz, e complementa. Primeiro ele traz o cumprimento grego, graça. Não é paz grega, graça e paz. Ele une essas coisas. Graça e paz, quando Paulo está dizendo isso, ele está dizendo, vocês estão em Cristo e vocês estão participando da graça de Deus e gozando da sua paz. Em Cristo vocês estão em paz. A graça é que restaura o relacionamento seu com Deus. E a paz é um relacionamento restaurado por Deus. Legal isso, né? Graça e paz não deve ser corriqueiro na minha vida e na sua vida, porque tem um significado maravilhoso. A graça é o resgate. E a paz é a sua amizade que você tem com Deus.
Graça e paz seja sobre a sua vida, Renata. Então vamos usufruir dessa graça e paz. E a minha oração nesta carta, meus irmãos, é que nós venhamos aumentar o nosso encanto por Cristo. Por isso está lá, encantados por Cristo. Vamos estar encantados por Cristo. Vamos tomar posse daquilo que nós já temos em Cristo, Davi. Você sair daqui nesta manhã, você que está me ouvindo, que você possa ter aprendido mais com o Senhor. Não deixe as pessoas colocar um evangelho de peso na sua vida. Não deixe as pessoas levar vocês por caminhos que te afastam de Cristo. Não deixe pessoas que levem vocês a desonrarem o nome de Cristo. Não deixe que as pessoas coloquem barreiras em sua vida para que você não venha usufruir daquilo que você já tem em Cristo. Saiamos daqui nesta manhã encantados por Cristo. E durante esses 4 capítulos, a minha oração é que nós venhamos estar encantados por Cristo. Vamos ficar de pé? Irmãos, antes de orar, no próximo domingo, nós vamos trabalhar o verso 3. Hoje nós só trabalhamos o verso 2, 1 e 2. Deu 16 páginas. Semana que vem vai ser do verso 3 ao verso 8. Mas o meu desejo é que nós venhamos estar encantados por Cristo. Amém? Faça como o Tiago, eu fui visitar o Tiago Jesus, sexta-feira. Fui embora aqui da igreja, aí passei lá na casa dele. Ele falou, pastor, não, você me ligou, né? Eu te liguei. Eu estou lendo Colossenses. Irmãos, lê Colossenses. Semana que vem nós vamos falar do verso 3 ao verso 8. Lê essas coisas, que vocês possam participar aqui também. Amém? Tem alguma pergunta, Jaqueline? Pode falar, está ao vivo. Eu tenho. Já que quer liberar perguntar, eu vou perguntar. Então, tipo assim, no início você falou sobre unção, por exemplo, você citou um exemplo de um Instrumento. Agora a pergunta é, qual a diferença da unção para a consagração? Deus consagra Você pessoas. ungiu, você falou ungiu, não consagração. É porque, veja bem, Consagração, qual a diferença? essa palavra unção, ungir, ela é tirada de um contexto do Antigo Testamento, né? Que consagrava profetas, reis, sacerdotes, e eles consagravam os instrumentos que ia ser usado no templo, né? Por isso, quando o rei Nabucodonosor leva, né, os instrumentos do templo, há uma grande tristeza no meio dos judeus, porque aqueles instrumentos eram consagrados para servir no templo. Eles eram consagrados no sentido assim que eles eram, depois eu vou trazer para o Novo Testamento, separado. Então, hoje nós não ungimos ninguém. Hoje a unção que nós temos é o Espírito Santo em nós. Nós não precisamos ficar derramando óleo na cabeça das pessoas. Porque aquilo ali tipificava o Espírito Santo que ia ser derramado em nós. Quando o Espírito Santo é derramado sobre a irmã, ela está sendo consagrada para trabalhar no reino de Deus. Então, aquela ideia de você consagrar os instrumentos lá para você usar no templo, no culto neotestamentário, é Deus com o Espírito Santo nos consagrando, separando para ser instrumentos usados no reino de Deus, na família de Deus. Então hoje nós não precisamos derramar óleo na cabeça das pessoas, nós não precisamos fazer esses atos proféticos, não. Nós temos o Espírito Santo, nós somos pessoas consagradas, por isso que a palavra separados aqui é consagrados. Qual a diferença? Nós somos ungidos por Deus. Nós somos ungidos porque nós temos... Você fala assim,
Consagramos, quando fala assim, quando nós consagramos, isso, quando eu falo assim, nós consagramos as nossas mídias, porque tem muitas coisas impúrias. Nós separamos as nossas mídias, no sentido de separar, para trazer glórias para Deus. Isso aqui é para Deus. Entendeu? Deus nos consagrou porque nós somos para Ele, nós somos dele. Ele tem ciúmes de você quando você ultrapassa o limite das vontades de Deus, como nós lemos aqui. Entendeu? Por isso que eu disse aqui que nós vamos falar muito sobre essa identidade que nós temos em Cristo. Então, esse ato de consagrar instrumento, nós somos consagrados. Esses instrumentos aqui, esses objetos de matéria, não. Deus nos consagra a nós, homens, pessoas, humanos. Ele nos faz isso o quê? Derramando sobre nós o Espírito Santo, que vem para ser o nosso penhor, que vem morar em nós. Como está escrito lá em Efésios, após ouvir a palavra da salvação, fomos o quê? Selados com o Espírito Santo da promessa. Você foi consagrado, você foi ungido, você foi consagrado pelo Espírito Santo para ser instrumento. Nós consagramos nossas mídias para o louvor e a glória do nome de Deus, porque como nós estamos pregando aqui, pessoas estão sendo ensinadas, pessoas estão ouvindo o Evangelho, porque isso aqui, Jaqueline, por exemplo, as mídias, são portas e janelas abertas para o mundo. E tem muitas pessoas que pegam essas coisas, não faz para o louvor e a glória do nome de Deus. Então essa expressão também de consagrar as nossas mídias é uma forma de dizer assim, nós aqui da igreja estamos separando nossas mídias para que essas coisas tragam glória para Cristo. Ajuda a avançar o reino de Deus para o mundo afora. Entendeu? Então não se consagra instrumento. Não toca no instrumento que é consagrado, não. Deus consagrou você para você tocar o instrumento. Ok? Porque, veja bem, se não tiver instrumento, nós vamos cantar aqui, não vamos? Cantar a capela, vão ou não vão? Vamos cantar a capela, se não tiver instrumento, se não tiver microfone, nós vamos cantar a capela. E a bênção vai ser diferente? Não vai. Por quê? Porque quem é consagrado aqui é eu e você. Quem é ungido aqui é eu e você. Não toque no meu ungido, não toque em cada um de vocês. Vocês são ungidos de Deus. Nós somos ungidos de Deus. Então, a diferença é só de humano para objeto? Essa diferença que ela fala de unção e consagração? Unção é o Espírito Santo em nós. Você é ungida de Deus, correto? Você tem o Espírito de Deus. O Espírito Santo está morando dentro de você e nunca mais ele sai, que você foi selado. E eu disse aqui, quando Paulo chama de santo, é separado. No sentido que você foi consagrado, separado, não porque você não tem defeito. Mas Deus, quando olha para Renata, ele vê uma santa, no sentido de quê? Separado. Deus separou você, Deus consagrou você, para assim como os instrumentos eram usados lá no tempo dele, você é um instrumento nas mãos de Deus, para ser usado no reino de Deus. Consagrado e ungido. Ungido é porque você tem o Espírito Santo. Então, a diferença no caso de como você... Eu só estou querendo... Peraí, só um momentinho. Ele nos fez como, o quê? Reis, sacerdotes? Hã? Quando você falou assim, que tem igrejas que pegam um instrumento Uhum. e ungem, Aham. né? Isso é errado. Isso é sincretismo. Eles fazem aquilo ali Como se aquilo tivesse poder. Um amuleto. Exatamente. é ungido. Agora eu vou pegar nesse martelo, porque está ungido. Né? E eu vou receber. É tipo assim, o que eu estou entendendo é isso. Que se eu pegar nesse martelo que é ungido, eu vou receber essa unção através do martelo. Isso é sincretismo. Também ele já não vai mais ser ungido, se alguém tocar. Essa é a proposta aos Colossenses. Que essas coisas não têm valor nenhum. Essas coisas não têm valor nenhum. Aos Colossenses vai nos ensinar que Cristo é suficiente. Em Cristo, nós vamos aprender. Olha, isso que a Jaqueline está falando é muito sério, Ellen, porque isso está ensinando para ela que Cristo, ela já tem todas as coisas. Em Cristo, ela já é abençoada. E ela vai tomar posse de coisas que ela já tem. Cristo. Tudo que ela tem está em Cristo. Essas coisas não têm valor nenhum, como um amuleto. Porque
Sabe por quê? Essas coisas de consagrar instrumento, irmãos, aproveitar que está ali, e são eloquências produzidas por uma mente corrupta, uma mente que não tem o entendimento claro das Escrituras. E às vezes as pessoas fazem essas coisas para tornar mais atrativos a liturgia do culto, o ambiente cristão. Ou às vezes também é por ego e bens próprios, porque não é nem questão de, ele citou o teclado, ele está falando com a irmã aqui. Às vezes hoje em dia tem igrejas, pastores, que uma família troca de carro, pega um carro do ano. Aí vai lá, pede o pastor passar o óleo. Tem nada, isso é coisa sincrética. Óleo gordo para inveja, para isso, para aquilo. Não existe isso. Então é essa questão, a gente citou. Por isso que... O teclado, mas existe o sincretismo, que é o que ele falou, está tudo em volta disso, que tem coisas que estão por trás disso. É teoria de prosperidade, é coisa que para olho gordo, para inveja, para isso, para aquilo. Agora virou, acho que tem modinha, as pessoas vão construir uma casa e enterrar a Bíblia. Vão enterrar a Bíblia aqui, onde a base... Irmãos, vocês não viram isso não? A gente ri dessas coisas, mas ao mesmo tempo, a gente, desculpa a expressão, uma palavra meio dura, a gente deve ter náusea dessas coisas. Porque isso é místico, isso é coisa mística, isso é misticismo. Paulo vai combater contra o misticismo. Amém? Amém? Podemos encerrar? Ficar de pé? Uma pergunta, Davi? Tiago, você quer implementar alguma coisa aqui? Tiago Jesus? Tiago? Amém? Senhor, nós te agradecemos, nós te bendizemos. Muito obrigado por esse ensino, pela tua bênção que o Senhor tem nos dado, por nós termos aprendido hoje um pouquinho sobre a suficiência de Cristo. O Senhor nos abençoe, Senhor, que a cada dia nós possamos aprender com humildade, com reverência também, Senhor, sem arrogância, sem pessoas que não têm alegria de poder aprender. Senhor, nós estamos aqui como teus servos. Toda autoridade que nos foi dada é uma autoridade para nós servir uns aos outros. Bendito seja o Senhor por isso. Obrigado por esta manhã, obrigado pelas crianças, o ensino delas, obrigado por tudo. Receba o nosso culto, a nossa adoração e nos leve em paz e segurança para os nossos lares, nos abençoando e nos dando um restante de dia abençoado, uma boa semana. Nós despedimos o teu povo com a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, as doces e eternas consolações do Espírito Santo, repouse sobre vós, meus irmãos, e sobre todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém.